A gente tem em mãos o que poderia ser um remédio milagroso para a saúde, que é a atividade física. Mas, ao mesmo tempo, o mundo todo está cada vez mais parado. É um paradoxo em tanto, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, para começar, vamos mergulhar fundo nesse grande paradoxo da inatividade. É aqui que o nosso mistério começa. Olha, não há o que discutir aqui. A ciência já bateu o martelo. De todas as ferramentas que existem para melhorar a saúde pública, incentivar a atividade física é uma das mais baratas e que mais traz resultado. É um fato. E com base nisso, a Organização Mundial da Saúde veio com uma meta bem ambiciosa: reduzir em 15% a inatividade física no mundo até 2030. Parecia um plano ótimo, certo? Pois é. Só que a realidade é bem diferente. Mesmo com um monte de políticas e programas de governo pelo mundo, a gente não chegou nem perto dessa meta. Parece que empacamos. E é aí que fica a grande pergunta que guia toda essa nossa análise. Se todo mundo sabe que faz bem, por que as soluções que a gente tem hoje parecem não funcionar em larga escala? Para a gente entender como chegamos até aqui, vale a pena voltar um pouquinho no tempo e ver como fomos, aos poucos, perdendo nosso movimento. Essa linha do tempo conta uma história, e é uma história bem radical. Antigamente, se movimentar não era uma escolha, era parte da vida, do trabalho, de tudo. Mas aí, com a industrialização, as cidades crescendo e o mundo digital, a gente foi, sem perceber, expulsando a atividade física do nosso dia a dia em nome da conveniência. E o mais irônico disso tudo é que a tecnologia de hoje, tipo os relógios inteligentes, mostra que a gente precisa de muito pouco. Coisa de 3 ou 4 minutos de atividade um pouco mais forte por dia já podem diminuir o risco de mortalidade. É muito pouco por um benefício gigante. Bom, se saber dos benefícios não é o problema, então talvez o jeito que a gente está tentando resolver isso é que está errado. Vamos ver por quê. Durante décadas, a ideia era sempre a mesma: focar no indivíduo. Aconselhamento no médico, programas de indicação de exercício. A lógica era: se a gente motivar as pessoas, elas vão se mexer. Só que os resultados estão aí para mostrar que essa abordagem sozinha para a população inteira simplesmente não deu certo. E essa frase resume a situação perfeitamente. A gente tem montanhas de pesquisa, recomendações sem fim. E mesmo assim o resultado continuou o mesmo. Existe um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Mas é aqui que a nossa análise dá uma virada. Se culpar as pessoas não adianta, qual é a resposta então? A gente vai ver que a solução pode estar em outro lugar. Então, atenção, porque a resposta muda a forma como a gente olha para tudo isso. A solução não é sobre tentar mudar o comportamento das pessoas. Essa é a abordagem que, convenhamos, já vimos que não está funcionando como deveria. A verdadeira virada de chave é mudar os ambientes em que as pessoas vivem, os lugares. É isso. Essa é a grande sacada. Tá, mas o que significa mudar os lugares na prática? Bom, significa ter ruas onde seja seguro andar a pé ou de bicicleta. Significa mais parques, mais praças. Significa um transporte público que se conecta bem com as calçadas e ciclovias. E o ponto principal, significa um planejamento das cidades que coloca o ser humano e o movimento no centro de tudo. Ok, então como a gente transforma essa ideia num plano de ação de verdade que funcione para todo mundo? O caminho para chegar lá passa por alguns pontos essenciais. Primeiro, trabalhar junto com as comunidades para criar as soluções, não impor nada de cima para baixo. Também significa focar em quem é menos ativo, para ninguém ficar para trás. E o mais importante de tudo, saúde não pode ser um assunto isolado. Ela tem que conversar com o transporte, com a educação, com o planejamento da cidade. E agora, um ponto que é talvez o mais crucial de todos. A gente pode ter os melhores planos do mundo no papel, mas se eles não saírem do papel, se não forem implementados de verdade, eles não valem nada. A ação é tudo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que vale para todo mundo refletir. O mundo ao nosso redor, as ruas, os prédios, as cidades, ele foi projetado para a gente se mover ou para a gente ficar parado? A resposta para essa pergunta é, no fundo, a chave para resolver esse grande paradoxo da atividade física.